Fala pessoal, como vocês estão? Estou iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Aleph Amorim, esse cara fantástico que eu faço questão que cada um de vocês possa conhecer. O Aleph ele tem 30 anos, ele é o esposo da Aline, pai do Pedro, e o Aleph ele é um escritor. Ele tem 3 livros publicados. Eu já quero saber se já tem o quarto aí na fila. A Aleph vai contar um pouquinho aí da sua história para a gente. O Aleph também é evangelista e está aqui em Portugal, está aqui em Braga, está pertinho de mim. Aleph, como você está, meu amigo? Prazer falar com você. Que bom, meu amigo. Prazer todo meu. Muito obrigado, antes de tudo, pelo convite de estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto tão precioso. E estou bem, estamos aqui, né, em Braga, como você falou, somos vizinhos e é muito bom estar aqui com você hoje nesse podcast aí precioso. Maravilha, Aleph, maravilha. E aqui em Portugal você é sócio-gerente da editora, né, Autor da Fé. Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso. Como é que faz? Essa é uma dúvida que eu tenho, imagino que a audiência aqui também tem. Como é que faz para começar, para fazer um livro? Como é que é essa história? Conta pra gente aqui. Que legal, bacana. Então, exatamente, hoje nós temos uma operação funcionando a partir de Braga, a partir de Portugal, que atende todos os autores da Europa. Então, a gente tem não só a oportunidade de atender esses autores que estão na Europa, que são brasileiros, europeus ou de outras nacionalidades, mas também a possibilidade de, através dos autores do Brasil, trazer os livros desses autores para cá, para Portugal, para a Europa, para muitos países, e assim também fazer com que a mensagem que esse autor carrega, ela possa tocar pessoas em diversas nações. E como fazer, então, para publicar um livro, né? Eu quero começar até falando um pouco sobre como foi comigo para publicar um livro, porque Boa, boa. tudo começou a partir disso, né? Tudo começou, meu relacionamento com editora, com livro, com publicação, começou a partir da minha experiência como autor. A primeira vez que eu fui publicar meu livro, eu estava perdido, eu não sabia como fazer, eu não sabia para onde ir. Aquela insegurança, sabe? De a primeira vez que você vai publicar, você não sabe o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que procurar, como que eu escrevo. Então, várias dúvidas e inseguranças me tomaram o coração, até que através de um amigo me passou o contato da editora da qual eu trabalho, sou sócio aqui em Portugal, e eu tive um atendimento fantástico. Eu tive meus medos supridos, né? Eles me explicaram como que eu deveria fazer, ou então que mesmo com toda a dificuldade, com o desafio, publiquei meu primeiro livro. E respondendo a sua pergunta, quando alguém quer publicar um livro, a primeira coisa é escreva, né? Tudo que você tiver aí de história, talvez não ficção ou uma ficção, você tem que escrever. Primeiro ponto é esse, né? Começar pelo básico, que é através da escrita, né? E aí, a partir do livro pronto, a partir do seu conteúdo pronto, a matéria-prima do livro, né? E aí você vai procurar uma editora. E através dessa editora, ela vai propiciar para você ali todos os caminhos para que a tua publicação aconteça de forma natural e que seja incrível também. Cara, muito legal, porque essa é uma dúvida que eu tenho, né? Eu tenho a intenção de, quem sabe, um dia poder escrever alguma coisa. E, assim, muitas vezes a gente para começar alguma coisa, a gente às vezes tem ideias soltas, né? Só que às vezes a gente quer falar muito num espaço só. Na verdade, algo que poderia virar 2, 3, sei lá, dependendo da quantidade de conteúdo, vários livros, às vezes a gente quer compilar tudo num só. E também não é por aí, né? Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu gostava muito de escrever redação e tal, né? E eu me lembro que eu sempre colocava os títulos das minhas redações após concluí-las, né? Ok. Eu não colocava, não começava escrevendo o título e depois escrevia. Eu escrevia e depois eu colocava o título. Ok. Acontece muito disso, da pessoa começar a escrever e mudar totalmente o tema do livro? Com certeza, meu amigo. A verdade é que eu apelidei isso da síndrome do autor. Se você for ler seu livro 500 vezes você vai querer mudar alguma coisa. Então, isso acontece com muita naturalidade. Eu mesmo, quando publiquei meu primeiro livro, até o segundo, terceiro, porque apesar de a gente já ter publicado, estar sempre falando com o autor, eu estou já há muitos anos trabalhando, são mais de 6 anos trabalhando nessa área editorial, então já tive a oportunidade de ajudar mais de 200, 300 pessoas
muitos títulos, pessoas que passaram por mim com diversas inseguranças, e todas elas passam por esse mesmo processo, né, de não saber como escrever, ou às vezes exatamente aconteceu o que você falou, de precisar voltar, talvez um capítulo anterior para poder dar um título do capítulo seguinte. Então isso é uma coisa que inclusive eu fazia quando estava escrevendo. Às vezes a sua mente está escrevendo ali, a sua mente começa a não funcionar como deveria, sabe? E aí é legal você ter essa dinâmica de entender que muitas vezes não vai ser naquele dia, você tem que parar, descansar a tua mente, fazer algum exercício físico, procurar alguma coisa. A partir daí, depois no outro dia você volta, aí tenta de novo. Se não, faz o que eu costumava fazer. Eu passava para o próximo capítulo e um tempo depois voltava, então a mente já estava mais tranquila, e aí dava o título que precisava, as frases que precisava. Então o corpo vai sendo criado a partir dessa cena dinâmica, entende? Muito Isso é muito legal. normal. E uma dúvida, você escreveu 3 livros, né? Um sempre foi sobre Jesus, o outro Agitadores e o outro Meus Dois Amores e Eu. Quanto tempo você demorou para escrever cada um deles? Boa pergunta. Olha, eu sempre tive comigo, ô Fábio, uma meta, que era escrever um livro por ano. Esse era o meu sonho, né? Eu vou começar a escrever um livro por ano, e aí, pronto. Mas a verdade é que as coisas não funcionam muitas vezes como a gente quer, né? E assim, como você mesmo mencionou, eu sou cristão, confio, acredito em Deus, acredito que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da minha vida particularmente, e eu procuro viver por uma agenda celestial, né? Eu procuro viver por algo que tem a ver com a vontade de Deus. Eu sempre oro quando eu vou publicar meus livros e eu sempre peço, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha, não o que eu quero. E eu É. sempre coloquei isso como uma meta, né, de vida, que é viver uma agenda a partir da vontade de Deus. E aí, quando eu coloquei essa meta de publicar um livro por ano, eu realmente tive um encontro com Deus um dia. Não sei se você que está ouvindo a gente, vendo a gente agora, se você acredita em Deus ou não, mas eu quero te convidar você de fato, é, conversar com Ele, sabe? Mesmo que você talvez não acredite, mas pergunte, Deus, se tu existe, me mostra, fala comigo, porque foi exatamente o que aconteceu comigo quando se fala dessa questão de quanto tempo que eu demorei para publicar. Sabe, ô Fábio, quando eu publiquei o primeiro livro, que é esse bonitinho aqui, ó, sempre foi sobre Jesus, foi mais ou menos em meados de 2018. Eu estava muito inseguro. Eu não tinha condições financeiras, eu não tinha condição emocional, eu não tinha condição física, mas eu tinha recebido algo da parte de Deus, que a partir de um encontro que eu tive com Ele, e não só isso, várias pessoas em diversos lugares falavam comigo, falavam assim, olha, eu sonhei que você vai publicar um livro. Aí teve uma outra que falou assim, olha, eu tive um sonho lindo com você, você estava num lugar e tinha uma fila de pessoas e você estava assinando os livros, e várias pessoas começaram a chegar para mim, sabe, de forma diferente, elas não se conheciam, então eu acreditei que realmente isso era algo que vinha da parte de Deus. A partir desse primeiro livro, quando eu decidi estipular uma meta, olha, todo ano eu vou publicar um livro, todo ano eu vou escrever alguma coisa e tal, eu realmente entendi que não era bem assim. O livro ele é algo muito precioso para ser publicado a partir de uma agenda, sabe? É realmente a partir de experiências que precisam ser experiências profundas, é a partir de um estudo, a partir de um cronograma, de uma construção que precisa ser saudável, mas que também precisa ser profunda e, ao mesmo tempo, algo que possa impactar Inspiração, as né? vidas, entende? É uma inspiração. Exatamente. É uma inspiração. Exatamente. E é uma coisa que eu procuro sempre fazer, não escrever a partir simplesmente do que estão falando por aí, mas realmente a partir de algo que eu vivi, ou algo que eu conheço a pessoa que viveu, ou algo que de fato faça sentido e que tenha vida na vida, entende? Ou seja, em outras palavras, é algo que de fato foi vivido e que é comprovado. Então, todos os meus livros eles falam disso, eles falam sobre essa realidade de vivermos uma experiência que é amar a Deus acima de todas as coisas, não a partir da minha própria experiência pessoal somente, mas a partir da revelação que Ele nos dá, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele quer ter relacionamento com a gente. E, resumindo, então, respondendo a sua pergunta, eu lancei o primeiro em 2018, passaram aí mais ou menos um ano e meio, eu lancei o segundo, que foi mais ou menos no final de 2019. Em 2021, lancei o terceiro. E estou aí, sim, escrevendo o próximo. Sabia. E para ser honesto, é muito louco isso, velho. Porque eu não sei se quem está vendo vai se identificar aqui o podcast. Mas acontece muito, assim. Eu, por exemplo, já tenho vários títulos de livros. Eu tenho uma pastinha para vários livros que eu pensei um dia em publicar e etc. Então,
sim, estou escrevendo o próximo livro, e eu participei muito dessa dinâmica, assim, de serem datas muito diferentes da outra, de um período, um foi um período maior, outro foi um período menor, mas o legal é que deram certo e estão aí tocando pessoas em diversos lugares, em diversos países, não só na Europa, nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Nossos livros estão disponíveis para tocar muitas pessoas. Não, maravilha, maravilha. Não, eu acho isso muito legal. Eu acho que é algo que acho que poucas coisas deixam um registro por gerações, né? O pessoal fala às vezes de plantar uma árvore, né? É, Mas um livro é algo que, assim, você consegue. É como se, ao meu ver, cada livro ele é quase que um atalho, sabe? Dependendo ali da experiência que o autor viveu, ao você ler aquele livro, ou hoje a gente tem o audiobook, né? O livro que você consegue ouvir, né? Você está pegando a experiência, às vezes, de anos de uma vida e simplesmente trazendo isso para dentro de você exato. em poucas horas, já trazendo a resposta, já trazendo a solução. É assim como a gente vê a Bíblia de milênios, né? Você pega as experiências que pessoas viveram no passado e você traz para hoje, para a tua vida ali, de uma forma prática. E os livros são assim, né? Eu, pessoalmente, tenho a vontade de fazer dois, assim, de cara. Seria um para cada filho meu, né? Legal. E seria como se fosse os meus olhos para ele, né? O que eu vi dele, né? O que eu vi da vida dele, né? É um projeto. Já comecei a rascunhar alguma coisa. Agora, uma dúvida que eu tenho: a gente está vivendo esse tempo de inteligência artificial, essa coisa toda. Isso pode, ao meu ver, gerar uma capacidade de exponenciar a produção de um livro, porque o tempo de escrita é um tempo razoável, né? Você falou ali de mais ou menos um ano para produzir, em média, né? Lógico que isso pode variar, mas, por exemplo, hoje existe algum tipo de artifício, de tecnologia que, por exemplo, você pode ir narrando, falando, e isso já transcrevendo de alguma forma para poder já ter uma estrutura, digamos, de grosso modo, assim, do livro? É possível hoje em dia isso? Sim, é totalmente possível. Porém, uma coisa que a gente sempre compartilha até com os autores que a gente atende, né, que a gente tem a oportunidade de conversar, é que apesar de a gente ter, por exemplo, inteligência artificial, dentre outros mecanismos, né, de tecnologia que são bem avançados, nada substitui o peso da emoção de um ser humano trabalhando. Então, por mais que esse tipo de ferramenta seja uma ferramenta que você pode até utilizar para iniciar o processo do teu livro de escrita, é muito importante que você não deixe o teu livro ser tão superficial, porque, querendo ou não, é uma máquina que está escrevendo, né? É um sistema que está escrevendo. E o sistema, muitas vezes, apesar de se esforçar ao máximo, eu, por exemplo, tenho uma Alexa aqui em casa, que de vez em quando eu converso com ela, eu falo assim, Alexa, faz isso, faz aquilo. E de vez em quando ela me dá uma resposta assim, meio sem noção, e às vezes acontece até na inteligência artificial, né? Então, para nós que escrevemos, é muito importante que o livro seja algo com o qual o leitor vai se identificar. E, querendo ou não, apesar de ter esse tipo de ferramenta que sim é muito útil, sim, você pode usar ao seu favor, pode ser que não gere uma identificação se você colocar 100% da tua obra na mão de uma inteligência artificial, por mais moderna que seja, por mais avançada que seja, e não colocar na mão de um ser humano que vai entender teu coração, que vai sentir o que você sente, que vai ouvir você, que vai olhar nos teus olhos. Então, esse tipo de processo ele é muito importante. Considero, sim, hoje, né, hoje em dia, considero muito que a tecnologia é muito importante no processo, em diversos fatores, em diversas Sim. situações, mas nada substitui isso aqui que a gente está tendo hoje, sabe? Essa troca humana, né? De ter alguém que está olhando os teus olhos, que entende a sua dor, que entende o seu coração, que entende os seus medos, suas expectativas. Então, é possível você utilizar, mas atenção, tome cuidado para não ser algo muito mecânico. É. Não, sem dúvida, porque, querendo ou não, a grande. A coisa mais incrível do ser humano é ele ser individual. É indivíduo individual, né? É único. Exatamente. Então, utilizar, por exemplo, né?
coisas que podem tirar essa identidade, perde o valor, né? De fato, sem dúvida. E eu acredito, Aleph, né? A gente entrou um pouquinho nesse assunto aqui de inteligência artificial, mas a gente, com o passar do tempo, a gente foi achando que certas coisas acabariam, né? E o que a gente percebe hoje é muitas vezes uma necessidade de voltar à essência. A pessoa tem ali como eu falei, do audiobook, ou tem como é que chama aquele que eu esqueci o O nome? Kindle. 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 Só que a pessoa quer o papel, né? Sim, Ela sim, sim, quer sim. virar, ela quer anotar ali, ela quer, né, sentir ali o cheiro do livro. Tem uma mágica por trás ali que, sei lá, personifica ali aquilo que o autor viveu, né? A pessoa tem o prazer de folhear, né? Exatamente. A gente sempre compartilha que a experiência do leitor ela tem mudado com o decorrer do tempo, né? Então, a gente foi vendo que o comportamento não só do leitor, mas do homem, ele tem sido alterado, né? Com diversas tecnologias, com diversas possibilidades. E eu sempre digo o seguinte, até uma atenção, né? Um ponto sobre o que você está falando muito importante. Eu digo para os autores o seguinte, olha, você vai encontrar aos seus leitores de vários perfis. Você vai encontrar gente que prefere audiobook, você vai encontrar gente que prefere o Kindle, ler a partir do seu dispositivo, que prefere o celular, mas em sua maioria prefere um papel, prefere sentir o cheiro, sabe? A página virando, né? Essa experiência, né, que se tem quando você pega um livro, folheia, né? O cheirinho que o livro passa, né? Você fazer isso aqui, grifar, riscar. Então, por mais que a experiência do leitor, o comportamento do leitor tenha mudado com o decorrer do tempo, isso aqui realmente é algo insubstituível, né? Então, de fato, tem também meu coração. Eu gosto de ler pelo Kindle, mas também gosto muito de ler através do livro físico, porque exatamente o que você falou, é diferente. Que você está tocando no papel, você está folheando, você está escrevendo, e isso realmente muda a forma que você lê, muda a forma que você tem a possibilidade de entrar dentro da história de alguém. Então, é realmente algo muito, muito precioso e importante você ter ali a possibilidade de não só ler a partir de um instrumento como o celular, mas também de um livro físico. Isso é bem legal. Muito bom, muito bom. E você falou uma questão interessante, né? Você hoje, de Braga, né, de Portugal, você consegue atender a pessoas em qualquer lugar do mundo, é isso? A pessoa pode entrar em contato com você, você depois, lógico, vamos dar a oportunidade aqui para você falar suas redes sociais, seus canais de contato, mas uma pessoa que está no Brasil, ela pode falar com você, uma pessoa que esteja em outro lugar da Europa, você falou que Estados Unidos, né? Então, qualquer lugar do mundo a pessoa pode fazer, por exemplo, uma dúvida aqui, já juntando duas perguntas em uma. Tradução, por exemplo. É possível? A equipe lá também consegue fazer tradução do livro para que ele seja em outros idiomas também? É possível? Sim, com certeza. Vamos lá. Vamos começar pela da tradução. É totalmente possível. A gente pode já tem nós temos no nosso selo editorial livros publicados para o italiano, para o inglês, para o espanhol. Então são diversos idiomas das quais a gente consegue trabalhar, né, a partir da demanda de cada autor, da sua necessidade, de onde esse livro vai chegar, né, e onde o autor deseja que esse livro chegue. Essa questão do idioma é algo muito importante, né? A gente está aqui, por exemplo, em Portugal, e a gente percebe como que quando você sabe falar a língua de alguém, você está falando o coração daquela pessoa, né? Você está falando com a cultura que ela viveu há muito tempo, você está falando com as emoções que ela teve há muito tempo. Então, de fato, traduzir um livro é algo muito precioso, porque você vai falar o coração de alguém, né? De um povo, de uma tribo. Então, sim, é super possível, a gente tem vários livros já publicados a partir de tradução, né, a partir de algum autor que quis traduzir seu livro, e a gente pode atender esse autor em diversos lugares do mundo. Inclusive, a gente tem autores na Itália, temos autores em França, temos autores no Reino Unido, Estados Unidos, em todas as regiões, basicamente, do Brasil. Temos autores na Espanha, temos autores na Holanda. Então, assim, são diversos países que a gente consegue atender tranquilamente, né? A partir de uma central. Então, por exemplo, aqui na Europa, nós fazemos todo o atendimento, juntamente com o nosso time aqui de Portugal. Atendemos toda a parte europeia.
Atendemos também alguns autores do Brasil, mas também existe um escritório específico no Brasil para atender esses autores, as demandas do Brasil, assim como imprimir no Brasil, assim como imprimir aqui também na Europa e também nos Estados Unidos. E não só isso, Fábio, é até legal esse ponto que você mencionou, porque temos até uma possibilidade que eu diria que esse departamento tem o meu coração, que é a possibilidade de trabalhar a partir do seu livro sem estoque. Ou seja, vamos supor que você é um autor que está morando na Itália. A gente consegue distribuir seu livro para a Amazon, colocar seu livro a partir só do arquivo. Então, no arquivo pronto, a gente consegue disponibilizar esse livro na Amazon Espanha e consequentemente, Portugal, porque aqui em Portugal não tem Amazon, a gente usa a Amazon Espanha, a Amazon Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos, entre outros países que acabam entrando devido à fácil circulação aqui no bloco europeu, apenas a partir do teu arquivo. Então, a gente facilita, né, com que esse livro chegue em lugares que talvez o autor não chegaria humanamente falando. Então, trabalhamos a partir dessa demanda de disponibilizar o livro desse autor em diversos países, podemos atendê-lo onde ele estiver e também podemos traduzi-lo para qual idioma ele necessite. Caramba, muito, muito legal. Muito legal, porque esse é um outro ponto, né? A distribuição, né? Exatamente. Você ter o estoque, por exemplo, você é um evangelista, né? Então, por exemplo, você pode estar hoje em Portugal e amanhã na Espanha, por exemplo, para você transportar isso e a editora caos. dá esse suporte para a pessoa para poder entregar esses livros na Espanha, por exemplo, né? Faz uma agenda e consegue gerar ali. Nossa, que fantástico. Isso é muito legal, porque, como você falou, essa questão de você andar com bagagem, andar com livro, a gente sabe que bagagem aqui na Europa, por exemplo, não é algo barato. Muitas vezes a bagagem sai 3 vezes o preço da passagem. Então, você compra uma passagem, sei lá, 20 euros, a bagagem vai sair a 60, 80 euros, dependendo de onde você vai comprar. Então, de fato, algo muito delicado, e aí por isso que esse produto, ele visa, esse departamento visa resolver esse problema, né, que é um calcanhar de Aquiles para muitos dos autores, porque a gente entende que publicação de livro não é só você escrever e não é só o livro ser publicado. O livro tem que ser distribuído, o livro tem que chegar em lugares que você talvez não chegaria. Então, uma coisa legal que a gente, como autor da fé, trabalha e os outros selos é essa possibilidade de possibilitar com que você chegue onde talvez você não iria humanamente, mas o seu livro pode chegar. Então, é de fato algo muito precioso a gente ter essa possibilidade de ser esse instrumento, né, que compartilha. Algo muito legal aconteceu, inclusive, comigo mesmo. Meus livros estão em todos esses países, até na bio do meu Instagram está lá, para quem está nos escutando deseja conhecer um pouquinho. Um dia acordei, Fábio, quando eu fui olhar o relatório de vendas, 12 pessoas na Alemanha compraram meu livro. E eu disse, eu nunca fui na Alemanha, eu nunca pisei na Alemanha, mas tive a possibilidade de servir pessoas ali naquele país e esse livro ter chegado ali naquele lugar. Então foi algo realmente muito emocionante para mim, porque mais do que até o glamour de ser um autor, é ter a possibilidade e a chance de poder servir alguém nos lugares mais longes ou lugares que talvez eu nunca fui, eu nunca vou, mas que o livro chegou antes de mim, né? Então, essa possibilidade de servir pessoas, servir nações é algo muito lindo para mim. Não, muito legal. A mensagem, ela normalmente chega primeiro, né? Exato. Ela chega primeiro, né? Sim. Uma coisa que eu gosto é perceber que a mensagem ela é maior do que o mensageiro, né? Então, quando a gente entende isso, que a mensagem é maior do que o mensageiro, a gente percebe que essa mensagem que a gente carrega, que é de levar amor de Deus às pessoas, ela é muito maior do que eu, é muito maior do que o meu potencial, é muito maior do que eu posso fazer. Ela tem decorrido ao tempo, né? Ao decorrer dos anos aí, então é muito legal a gente poder servir pessoas através da escrita. Não, fantástico, fantástico. Esse canal aqui, Aleph, isso é parte disso. Eu já falei em alguns outros episódios, né? O porquê que eu tive a ideia de fazer esse espaço aqui, esse podcast. Eu pensei assim, conversando com o nosso time, o que eu posso fazer para poder honrar as pessoas que acreditaram em nós, né? Que confiaram em nós ali, os seus processos, né? Nem comentei aqui, o Aleph também está
fazendo o processo de naturalização dele com a gente, mas o foco nem é falar disso, né? O foco é falar de você. Mas eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E a ideia que eu tive foi, eu vou dar voz. Eu vou Que dar legal. voz para as pessoas poderem falar das suas vidas, das suas experiências, do que elas estão vivendo hoje, do que elas viveram no passado, dos seus projetos para o futuro, e poderem pegar esse link aqui, mandar para os seus familiares, mandar para os seus amigos, mandar para os seus colegas, para as pessoas que ela conhece, para terem ali quase que um cartão de visita, né? Poder ver, rever, né? E mais pessoas poderem conhecer a tua história. E além disso, né? Eu estou falando aqui porque eu acredito na nossa audiência, porque eu sou muito interessado nisso, né? Em escrever um dia. E certamente pode acontecer de ter alguém aqui nos assistindo e agora ficou mais fácil. Agora é só você escrever, porque a editora você Exatamente. já tem. O caminho Exatamente. já está resolvido. Não precisa nem saber falar italiano, inglês, os caras sabem. Exatamente. O convite está feito, então, meu amigo Fábio. Aí, você que está nos ouvindo, nos vendo, preste atenção. Talvez você é um sonho distante seu, né? Mas se esse vídeo chegou até você, se você está vendo esse vídeo aqui com a gente, então saiba que você tem sim a possibilidade de publicar seu livro, independentemente da sua crença, do seu credo, da sua cor. Você pode publicar um livro, basta você querer e a gente pode facilitar assim esse caminho. E muito obrigado, meu amigo Fábio, por nos dar esse canal aqui para poder falar as vidas, né, os corações e poder, de alguma forma, compartilhar um pouco da mensagem que a gente carrega, da nossa missão, né, e é muito importante que pessoas sérias, que empresas sérias também façam o seu papel do mundo. Hoje mesmo, eu estava apresentando um trabalho, né, a partir de uma experiência que eu estava tendo com algumas pessoas, e eu estava falando sobre Martin Luther King, né? Ele tem uma frase que é muito interessante. O que me assusta não é o quanto os maus falam, O mas sim o grito dos silêncio maus, dos né? bons. Os gritos dos maus, mas sim o silêncio dos bons, né? Então, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, você dá voz às pessoas através desse podcast é algo muito precioso e nessa salva de palmas para vocês também aí da Aliança Portuguesa. Um abraço, inclusive, para toda a equipe, né, que tem cuidado aí do nosso processo de nacionalidade portuguesa. Uma empresa séria, uma empresa que tem nos servido, tem nos ajudado aí nesse processo também. Então, um abraço aí para toda a equipe a partir Legal, daqui do podcast. legal, legal. E, Aleph, vamos dar um passinho atrás aqui, um pouquinho na tua história. Você é natural de onde? De Manaus. Manaus, cara. I'm from Manaus, man. Exatamente. Sou de Manaus, Amazonas, sou manauara, Que legal. das tribos de Manaus. Made in Zona Franca? Tipo isso, meio de Zona Franca de Manaus. Exatamente. Muito bom. É, E conta isso, você saiu de Manaus e foi para onde? Conta um pouquinho da tua vida aí antes de vir para Portugal. legal. Eu diria até que é um espírito de andarilho, né? Porque eu vou te falar, meu amigo, como eu já me mudei nessa vida, viu? Bom, eu saí de casa com 18 anos, né, para estudar em Minas Gerais. Minas Gerais, em uma cidade chamada Santa Luzia. Eu fiz um curso chamado CTMDT, que é um curso do Diante do Trono, curso de teologia, né, focado em estudo bíblico, em devoção bíblica. E morei 2 anos em Santa Luzia. Após a conclusão do curso, retornei para Manaus, fiquei alguns meses, e aí recebi um convite para ser pastor de jovens de uma igreja no Rio de Janeiro. Então, a partir daí, mudei para o Rio de Janeiro, sua terra, não é mesmo? Minha terra. Sua terra. E morei 5 anos no Rio de Janeiro, lá conheci minha esposa, da qual sou casado hoje, graças a Deus, e lá tive a oportunidade de aprender coisas tão preciosas. Depois disso, mudamos para Bragança Paulista, em São Paulo, até acreditamos, né, pela vontade de Deus mesmo, por poder servir ali o povo que ali vivia, mas também lá é a sede da nossa editora no Brasil, então juntou uma coisa a outra, e depois disso, depois de 2 anos, foi que eu vim parar em Portugal. Então, fazendo aí O uma Pedro nasceu em retrospectiva, Bragança. Pedro
Pedro é Bragantino. Ele nasceu em Atibaia, né? Mas foi registrado em Bragança Paulista. Ele é Bragantino, meu amigo. Bragantino, filho de Manauara, E uma carioca. carioca que é filha de português. Olha a confusão. Cara, muito legal. Eu Ai, num meu outro Deus. episódio comentei aqui, e eu vou repetir aqui no seu episódio, porque eu acho que faz todo sentido. Por mim, todo ser humano tinha que fazer alguma imigração na vida. Nem que fosse de uma cidade para uma migração, que seja, né? De uma cidade para outra, mas como isso ajuda na formação do ser humano. Concorda? Sem dúvida. Para mim foi motivo de muito crescimento. Desde a primeira vez que eu mudei, eu fui quase, literalmente quase uma imigração, né? Porque, querendo ou não, do É, norte do Brasil para Minas ali é quase outro país, né? é. O Brasil é um país muito grande, então é um país grande, então de alguma forma para mim foi realmente estar longe de todo mundo. Eu não conhecia ninguém em Minas Gerais de fato são momentos em que te fazem crescer muito, né? Como pessoa, é, você de fato aprende a valorizar as pessoas que estão longe de você. Então é algo que realmente nos traz, né, como imigrantes, algo muito precioso, que é amar as pessoas e não as coisas, né? E não somente os lugares, mas as pessoas. Acho que esse é o maior ponto de aprendizado para mim em todas essas viagens, nessas mudanças que eu tive, principalmente agora mudando em Portugal, né? As pessoas. Esse é o maior centro, assim. É. Eu me lembro que para mim foi mais doloroso sair do Rio e morar em São Paulo do que sair de São Paulo e vir para Portugal. A Olha só. primeira, nossa, a primeira saída foi muito complicada, muito, 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 porque você tem que se virar. Exato. É uma realidade que você não tem escape, né? Você aprende a lidar com o que você tem na mão. E na ocasião, o que eu tinha era minha esposa e o meu filho, na ocasião mais velho, que era pequenininho. Então, todos os desafios. Não tinha essa história de vou ligar chorando, vou ligar para minha mãe para pedir ajuda, para o meu pai. E se, lógico, se eu ligasse, certamente eles ajudariam de alguma forma. Mas o jogo não é esse, né? O Exatamente. jogo é você e Deus. É você, tua Exatamente. família ali, e Deus aprendendo, sofrendo, enfrentando, e no final a gente olha para trás e fala: valeu a pena. Valeu a pena fazer. Exatamente. Não, quando a gente olha para trás, a gente percebe que era necessário, né? Necessário a mudança, a migração, a gente poder conhecer outras pessoas, fazer novas conexões, ajudar outras pessoas, ser ponte para outras pessoas. Então, de fato, é como você falou, é algo que a gente, se pudesse indicar, indicaria para todo mundo ter essa experiência, porque de fato é muito agregador, é algo que traz muito crescimento para quem o faz. É curioso isso mesmo, porque é, quando a gente, às vezes, está num ambiente, vamos dizer assim, de onde a gente nasceu, ao mesmo tempo que você está próximo de pessoas que te amam muito, às vezes isso pode ser um fator limitante, Uhum, porque vai querer te blindar, querer te proteger, querer te, né, te tirar dos desafios. Você vê isso na própria exatamente. Bíblia, várias vezes você vai ver os homens de Deus da Bíblia tendo que sair, né? Vários deles, né? Vários, para poder enfrentar desafios sozinhos e no meio desse caminho, muitas vezes eles conheciam a Deus, né? Nas suas saídas, eles eram confrontados e se viam em situações que Deus os livrava, ou acontecia alguma coisa que eles tinham alguma experiência com Deus, né? E é muito interessante isso. Eu tenho muitas experiências com Deus mesmo, de poder falar assim, não tem como não ter sido Deus, sabe? Aquela coisa que só você sabe, ou só tua esposa sabe, e aquilo acontece com uma riqueza de detalhes assim que você fala, cara, não tem nem como. É Deus puro e cristalino ali que não tem Exato. como negar. É assustador. Assustador. Exatamente. E foi o que aconteceu com a gente, né? Quando nossa mudança foi um milagre. É, tudo que a gente viveu até aqui hoje realmente foi um milagre. E é bom, né, Fábio? Para mim, quando eu penso nessa realidade
de perceber que não é só a minha ação. É claro que nós temos a nossa parte, né, nossa responsabilidade, a gente não pode ser irresponsável com as coisas. Então, dou o exemplo, por exemplo, como a minha situação na mudança para Portugal, quando a gente decidiu mudar, a gente decidiu, então, entender quais eram os trâmites legais, né? O que eu tenho que fazer como alguém que está mudando para Portugal. Não é só pegar a minha mala no dia seguinte e falar assim, ó, tô indo embora, tchau mundo, tchau pro povo, tchau Brasil, tchau churrasquinho, vou embora e agora vou ali comer um pastel de nata com um bacalhau. Não é só isso, né? Existe um trâmite legal e a gente, são mais ou menos aí uns 4 anos que a gente se preparou, tirando o documento da minha esposa, né, nacionalidade dela, tirando a nacionalidade do meu bebê, agora tirando a minha, mas vim através do casamento, né, aqui, por ela ser portuguesa, então eu consegui tranquilamente a autorização de residência, mas sempre procurando fazer a minha parte, né? Mas é muito bom, mesmo fazendo a minha parte, perceber que tem coisas que só é Deus que pode fazer, né? Mas a minha parte, a minha e a parte de você que está me vendo, que está ouvindo a gente, você tem que fazer a sua parte, né? Também não pode deixar tudo nas contas de Deus, porque Deus, sim, tem coisas que só Ele pode fazer. E eu não sei se você tá aqui hoje vendo esse podcast, tem algo que talvez só Deus possa fazer. Mas eu quero te convidar, você faça a sua parte e deixe que aquilo que só Deus pode fazer, Ele fazer. Mas não seja irresponsável de não fazer a sua parte. De fato, isso é muito importante e a gente entende, né, no decorrer da história bíblica, no decorrer de tudo que aconteceu no mundo, que o homem tem a sua parte, né? Que Deus deu a ele. Inclusive, quando Deus fala para Adão, Adão, eu vou deixar você aqui e você vai cuidar da terra. Você vai ser um agricultor da terra. Você vai ser responsável pela terra. Quem foi que criou? Deus. Mas quem que Deus colocou como responsável para cuidar? Adão. Né? Então, é muito importante a gente perceber que no decorrer da história, Deus dá ao homem a possibilidade dele fazer a parte dele e a gente fazer a nossa. Mas eu confesso para você, Fábio, que é muito bom saber que tem coisas que não estão na nossa responsabilidade. Isso deixa a gente um pouco mais leve dessa loucura que está o mundo, né? De a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo e que tudo é a gente. E muitas vezes a gente acaba entrando num lugar de medo, de desespero, de cansaço. E é muito bom, é muito, muito incrível saber que tem coisas que só Deus pode fazer. Exatamente. Eu vi uma pessoa falando uma vez, acho que ele é um pregador americano, né? Ele disse assim, ó, Deus na sua grandiosidade nunca fez uma cadeira. Ele fez árvore. É isso, olha aí. Deus fez árvore. Agora você vai ter que pegar aquele negócio lá, vai ter que cortar aquilo, vai ter que fazer na medida, pregar uma na outra, lixar, pintar e vai transformar em cadeira para você poder sentar. Então, Exatamente. A matéria-prima vem de Deus. E o restante? É o que você acabou de falar, né? A sabedoria, a inspiração, a experiência, né? A vivência. Muitas dessas coisas você tem a oportunidade. Lógico, existem livros de todos os temas, né? Vamos dizer assim. Só que se a gente não parar e escrever, não vai sair o livro. Não adianta. Não tem como alguém pegar o que está na nossa cabeça e transformar isso num livro de 100, 200, 300 páginas. Não tem. E a gente tem que parar para poder escrever aquilo ali, fazer aquilo ali, materializar, né? Hoje eu acredito, Aleph, que muitas pessoas, e lógico, esse podcast aqui vai ser visto por muita gente, eu tenho certeza disso. Hoje as pessoas têm muita dificuldade de transformar as coisas em realidade. Nós vivemos, infelizmente, numa era de proteladores, né? Nós somos muitas coisas. A gente sabe, por exemplo, eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde e a gente não cuida como deveria. Eu sei que eu tenho que comer de uma forma diferente e muitas vezes a gente não faz. Às vezes a pessoa tem um vício, bebe cigarro, uma outra coisa, sabe que tem que parar hoje e não consegue, não tem forças, né? E a gente precisa ser protagonista da nossa vida, né? A gente precisa assumir, sim, essa responsabilidade de que a gente pode chegar e bater na mesa e falar, a partir de hoje, não.
né? A partir de agora, não. E eu acho que falta isso, né? Para a gente poder ter pessoas com ainda mais experiências para poderem compartilhar isso, né? Exatamente. Exatamente, Fábio. E como a gente entende, né, que nossa responsabilidade, e é tão incrível isso, que quando Adão peca, ele já põe a responsabilidade na mulher dele, né? Ele fala para Deus, olha, não, foi a mulher que tu me deste, não fui eu. Porque nós temos esse ímpeto de transmitir para o outro a nossa responsabilidade. Mas isso que eu amo, velho. É incrível, impressionante. Em Jesus. Porque onde Adão não foi capaz de assumir, Jesus vem e assume. Então é muito precioso, porque Adão disse: olha, eu não, foi a mulher que tu me deste, não foi culpa, não. E E a Eva Jesus ainda na falou, foi a cruz. serpente. Exatamente. Ou seja, sempre alguém passando a responsabilidade. E a gente é profissional de fazer isso. Mas enquanto Adão fala para Deus, foi a mulher que tu me deste, não fui eu, Jesus vai na cruz e fala, está consumado. Eu assumo o que Adão não foi capaz de assumir. Então, é muito massa a gente perceber como que Jesus, no meio da história, ele faz toda a diferença para a gente realmente ver esse tipo de vida que a gente se responsabiliza. Porque Jesus é o nosso exemplo, né? Para mim, eu creio que é para você também, e eu creio que é para muita gente que está ouvindo, até para quem não é, eu quero te convidar a estudar sobre Jesus, cara, porque é comprovado, né? Tanto Jesus histórico, Jesus existiu, está na história, né? Como também em diversos momentos a gente percebe, não só na história, mas também como que na história Jesus ele foi se revelando no decorrer do tempo e como que ele é esse exemplo de liderança, esse exemplo de alguém que realmente fez a diferença, que assumiu o seu papel na Terra. Então é exatamente o que você falou. Enquanto a gente tiver menos pessoas assumindo o seu lugar, menos possibilidade dessas pessoas de verem o seu real potencial, né, de servir outras e de ajudar outras pessoas. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Não, fantástico. Hoje eu falo, né, para as pessoas que estão próximas a mim, né, para o nosso time, para amigos e minha esposa, minha família, eu tenho aprendido muito a valorizar o tempo. Isso tem, assim, me tomado, assim, de uma forma assustadora. Hoje, o meu grande temor é passar, sabe? E não gerar alguma coisa, né? Eu sempre tive, Aleph, sempre tive no meu coração, desde pequeno, eu quero fazer alguma coisa grande. Eu quero participar de projetos grandes. Sempre. Sempre. E eu me lembro de sair de alguns lugares que eu amava as pessoas, que eu gostava do que eu fazia, porque essas pessoas começaram a pensar pequeno. Porque essas pessoas começaram a colocar um teto. Eu vivi isso na minha vida algumas vezes, profissionalmente falando, espiritualmente falando também, em alguns ambientes que eu estive, de alguém tentar botar um teto. Não, só vai até aqui, só vai até aqui. Isso me deixava agoniado. E isso, olha só que coisa curiosa. Eu falava, né? Eu cheguei a comentar com uma pessoa no passado, falava assim: poxa, eu tenho ideias milionárias, eu não sei o quê, tipo, eu tô ferrado, e os caras não estão nem aí para mim, não sei o quê, né? As pessoas que eu trabalhei e tal, não me honravam como eu achava que deveria ser, né? Financeiramente falando, tal, profissionalmente falando, e eu ficava agoniado com isso. Só que essas coisas, na verdade, estavam me fazendo aprender sem ser. Quando a gente tem a oportunidade de aprender sem estar o nosso CPFzinho lá, né, como responsável, é uma escola maravilhosa. E aí, quando chega o momento que o nosso CPFzinho vira um CNPJ, e a responsabilidade mundo, né? passa a estar de fato sobre nós, a gente está muito mais pronto. Então, todas aquelas coisas que eu vi, eu falo pro pessoal assim, ó, aqui é o... Como é que é? Eu falo que eu sou do sem teto, grupo de sem teto. Eu não coloco teto para ninguém, eu não coloco limite em ninguém. Eu não quero colocar limite em ninguém que está conosco.
né? Eu falo, olha, o meu trabalho é fazer com que, por exemplo, a Aliança Portuguesa, a Aliança Italiana, nosso grupo, né, seja uma terra Sim. fértil para que quem esteja trabalhando aqui com a gente acredite que ela está num lugar legal, que vale a pena ela dedicar o tempo dela, a energia dela, os esforços dela, porque ela vai colher coisas aqui dentro. Sim, muito Eu bom. falo, ó, a gente não é a última Coca-Cola do deserto, não. Tem futuro após a Aliança Portuguesa. Eu não sou dono de ninguém que trabalha conosco, Pronto. né? Não sou, não sou. Só que o meu papel é fazer com que eu possa criar o melhor ambiente do mundo para você decidir estar aqui. E se você Muito bom. decidir estar aqui, você vai crescer muito com a gente, né? Então eu falo, olha, comecem a ficar preocupados quando eu falar que não quero mais crescer. Sim, sim, Justamente sim, sim, porque sim. eu entendo que se eu estiver crescendo, automaticamente outras pessoas também estarão crescendo. Eu não quero ser impedimento para ninguém. Eu não quero ser limite para ninguém, né? O que tentaram fazer comigo algumas vezes, eu não quero ser. Eu me lembro que uma pessoa chegou para mim, que foi meu sócio, meu patrão, um tempo atrás, e ele me falou, olha, me prometeu, não sei o que, se você fizer isso, isso e isso, a gente vai abrir uma empresa de onde a gente trabalhava em Portugal. Ele falou isso para mim. Olha isso, cara. Isso 2016. Não tinha nada de cidadania, nada disso. E eu acreditei naquilo. Cara. Tirei meu passaporte e tudo. Não tinha nem passaporte na época. Tirei meu passaporte e tudo. Ele não cumpriu. Hum, Hoje eu estou aqui e tenho uma empresa em Portugal. Olha só, E ele não está aqui. olha só. É Que loucura, né? interessante, né? É loucura. É como dizem os portugueses, é o que é. É isso. E é, né? Quando a gente de fato entende o nosso lugar no mundo, nosso papel, nosso potencial de servir as pessoas, é o que você falou. Você não vai ser atrapalhado, pelo contrário, você vai ser um potencializador, né? O que você vai fazer vai potencializar o outro e não ser esse teto, né? Que eu considero que é de fato uma liderança através de manipulação, né? E não através ah, de algo saudável, né? Mas algo que realmente tem a ver com a manipulação. Então, que legal. Muito parabéns aí pelo seu coração nesse sentido. Isso é muito precioso. E é massa, né? É muito bom quando a gente tem um chefe, um líder que ele está, de fato, não só focado no crescimento dele, mas no crescimento do outro. Porque é até questão de inteligência. Se o outro cresce, a possibilidade da tua empresa crescer é muito maior, né? E às vezes acontece que muitas empresas e líderes eles estão fazendo com que sua empresa cresça para dentro, né? Ou seja, Uhum, estão fazendo a empresa como aquela panela de pressão que está ali se enchendo, só que chega uma hora que isso pode explodir se não for bem tratado e cuidado. Então, uhum. é de fato algo muito, muito importante. Perfeito. Aleph, para a gente caminhar aqui para o fim, fala um pouquinho aí sobre futuro. Quais são os seus planos? Já estou sabendo do próximo livro. Não sei se você já quer já dar o spoiler do nome, não sei se pode, mas fala para a gente Você aí a está respeito do que você está pensando do futuro. você tá me colocando em maus lençóis, hein, seu Fábio? Que legal, muito bom. Bom, nós estamos aqui hoje, né? Como você sabe, como eu falei aqui mais cedo, nós estamos em Portugal e nosso desejo é seguir servindo as nações, né? Aumentar o padrão de entrega, seja isso através dos livros que a gente escreve, que eu escrevo, seja isso através de ajudar outros autores, outras pessoas que estão aí no Brasil, talvez, que estão nos Estados Unidos, que talvez estão aqui na Europa. Então, nosso desejo aí, eu falo de planos para o futuro, é realmente aumentar esse padrão, sabe, de entrega, ajudar mais pessoas através dos livros. Eu recebi muitos testemunhos, né, ao decorrer dessa trajetória escrevendo. Muitas pessoas chegaram para mim e falavam: olha, seu livro. Até um caso que me impactou muito foi de uma moça que chegou para mim e falou assim: olha, eu estava pensando em tirar minha vida. E depois que eu Caramba. li seu livro, o primeiro livro que eu sempre foi sobre Jesus, eu fui curada disso. E eu não estou pensando mais nisso, né? Então, às vezes a gente pode pensar que o pouco não vai fazer muito barulho, não vai tocar muita gente, mas muitas vezes o nosso pouco das mãos de Deus pode ser muito. Então, meus planos para o futuro são esses, é de fato seguir aumentando. Eu quero muito aumentar o nível em relação à escrita, de publicação, de lançamentos, né, e ter nossos livros também traduzidos, né? Eu estou ainda trabalhando nessas edições em português, que eu quero ainda assim fazer novas edições, atualizando os livros. Então, a partir daí,
traduzi-los para o espanhol, depois traduzi-los para o inglês, e assim poder servir mais pessoas, né, através de outros idiomas e servir outras pessoas em outros lugares aí no mundo. Estamos aí nesse ano de crescimento, né, no que tange empresa aqui em Portugal, e incrivelmente esse mês nós fazemos um ano, daqui a mais ou menos alguns dias, esse mês de maio, né? Nós estamos aqui em maio gravando esse podcast, então talvez você está aí vendo o podcast agora e não sabe qual a data, mas está gravando em maio. E em maio, agora, nós fazemos um ano em Portugal e tem sido algo muito precioso. Então, nós temos o desejo de seguir servindo essa nação, seguir servindo os portugueses, seguir servindo os brasileiros que aqui moram, as outras nacionalidades que aqui também moram. E é isso, meu amigo Fábio. E seguir aí crescendo com a Aliança Portuguesa, né? Juntos. Show de bola, show de bola. Me faltou fazer só uma pergunta para a gente encerrar aqui. Uma pessoa, por exemplo, que já esteja com, digamos, a parte escrita pronta, falou contigo, Aleph, eu quero que vocês façam ali a parte de capa, toda a parte referente ali à produção do livro. Quanto tempo, mais ou menos, demora para ele estar prontinho, a primeira unidade ali, para poder já ser apresentada para ser vendida, para ser... Perfeito. Quando o filho nasce, né? Exato. Qual é o tempo de gestação? Exatamente. Que literalmente um livro é como um filho, né, nascendo. Então, nosso prazo aqui é muito rápido, né? Cada editora tem um prazo específico, determinado, validado, né? O nosso prazo é um prazo validado, já são mais de 1,5 milhão de livros impressos, são mais de 1.500 autores publicados nos nossos selos editoriais, e aí a gente tem uma média ali de aproximadamente 45 dias para os processos editoriais, que tange capa, revisão, diagramação, artes para as redes sociais, esse processo mais que deixa ali o livro, o arquivo pronto, são mais ou menos 45 dias que fica conosco, tá? E são mais ou menos 12 a 15 dias úteis para a impressão gráfica, que é quando o filho nasce, né, o livro é impresso, mas mais ou menos isso aí. Então eu diria que uns 3 meses, mais ou menos. Uau. Isso depende muito do timing do autor, tem autor que responde mais rápido, então a gente consegue até melhorar um pouquinho esse prazo, mas esse é um prazo que a gente considera saudável para que o livro seja publicado da melhor forma possível. A gente entende que o livro é algo muito precioso para ser feito às pressas, então existe ali um processo que a gente entende como um tempo saudável para que todo o processo aconteça de forma natural e que seja bom para os dois lados, né? E não seja aquela pressão que é publicar um livro às pressas, né? Mas é mais ou menos esse prazo que a gente lida com as publicações. Caramba, eu achei rápido, realmente. Para mim era algo porque a gente tem um fluxo já de trabalho muito forte, então é um time com muitos colaboradores, juntando um time de revisão, né, um time de designs. Então, como é um fluxo já que está acontecendo com uma rapidez e sempre acontecendo, a gente consegue um prazo assim, bem agressivo mesmo. Caramba, muito bom mesmo, muito bom. Então dá para um ano mesmo, como você falou aí, escreve 9 meses, 3 meses está pronto, de 1 em 1 ano mesmo, que você falou lá, totalmente possível. Exato. Mesmo, realmente. Exato. O meu segundo livro, inclusive, eu escrevi em 2 meses. Eu demorei mais tempo para sentar e escrever do que escrever mesmo. Porque, assim, um livro, por exemplo, no meu caso, o livro não é algo que eu passo tempo estudando para publicar. Embora isso é importante, tá? Eu estou falando no meu perfil de escrita. Eu, na verdade, já tenho vivido uma vida, né, já há muito tempo, e eu escrevo sobre o que eu vivi atrás, do que eu estudei há um tempo atrás. Então, às vezes demora mais para você tomar a decisão do que, em tese mesmo, escrever, entende? Uhum. E é uma dinâmica bem interessante quando você está nesse processo. E vamos lá, hein, seu Fábio? Vamos lá, que eu quero ver esse seu livro publicado aqui, ó. Eu sinto até o cheiro já. É isso aí. Então, fantástico. Realmente é bastante interessante. E a tua mentalidade, ela já é uma mentalidade interessante por viver nesse ambiente, que você, meu querido, imagina que tu encontra uma folha de papel em qualquer lugar, você já está escrevendo. Isso aqui vai estar em algum livro, isso aqui vai estar em algum livro. E isso é muito legal, porque certamente isso te torna um observador da vida muito mais aguçado, né?
Exatamente. Você acaba criando um senso crítico, né? E uma dinâmica mais fácil de se viver, né? Até hoje na minha igreja, aqui em Braga, eu sirvo, né, com os irmãos na parte de mídia e eu faço parte do pessoal que escreve. A gente faz o resumo dos cultos, faz os posts de Instagram e acaba que se torna algo realmente muito, não diria natural, mas eu diria algo que se faz mais com mais facilidade, né? Porque a gente acaba tendo essa mente aí mais criativa, que está o tempo todo ali pensando. Eu mesmo estou na academia às vezes e do nada assim começa a vir um monte de coisa e eu paro, escrevo, às vezes também andando, paro, escrevo. Então é sempre importante estar com um bloquinho de notas ali aberto para poder Uhum. não deixar passar nada, porque são coisas que às vezes se você não escreve naquele momento já era, você já perdeu, não lembra mais, não Sim. é a mesma coisa. Então, até uma dica para você aí que quer escrever. Ó, antes com um bloquinho de notas, ou notas no celular, ou notas em papel, não deixe nada passar, Faz porque um grupo só passa consigo muito rápido. mesmo, faz um grupo Já consigo fiz mesmo, isso. ficar mandando áudio lá. Já fiz isso várias vezes, várias vezes. Inclusive, esse é até um dos nossos carros-chefes, né? Autores que publicam a partir de áudio. Então, a gente já teve, por exemplo, autores que publicaram uma ministração de 25 minutos, a gente conseguiu transformar num livro de 60 páginas. Então, é super possível, tá? Não é uma regra, porque tem autores que já também tiveram 2 horas de áudio, a gente não conseguiu publicar um livro de 50 páginas. Mas a gente consegue trabalhar a partir de áudio gravado, talvez uma palestra, né? Um curso. Acontece muito. A gente tem vários livros publicados a partir de áudio, Que vídeo, e legal, é também uma dinâmica bem interessante para quem tem dificuldade de escrever. que legal. Isso aí é bem interessante mesmo. Exatamente, Bem exatamente. interessante. Então você consegue pegar um outro material de vídeo, de áudio, e também transformar num livro. Aí, no caso, a Exatamente. equipe aí interna que faz a parte escrita, seria isso? Exatamente. O processo ele acontece da seguinte maneira: vamos supor que você é um autor, você pega um vídeo seu, uma palestra que você deu sobre como, um exemplo, né? Como tirar o visto para vir para Portugal, né? A partir da equipe. Aí você quer criar um e-book a partir disso. Então, você tem uma palestra falando disso, você manda para a gente vai transcrever o que você falou, colocar isso em linguagem de livro, porque a linguagem que a gente está falando Sim. é temporal e o livro tem que ser algo atemporal. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que em maio você mudou para Portugal, porque, tipo, hoje eu mudei para Portugal porque a pessoa que vai ler daqui a 2 semanas vai estar lendo hoje, então não faz É. sentido. Então o livro ele é transformado, né? A escrita ela é colocada para a linguagem de livro e a partir disso um especialista vem para poder separar capítulos a partir daquela palestra, ajustar o conteúdo, deixar o conteúdo prontinho para agora o autor pegar esse arquivo com o conteúdo já pronto, com capítulos separados, prontinho mesmo. Se ele quiser, inclusive, mandar ali para os processos, ele já pode, mas ele também tem a possibilidade de colocar o coração dele, ou seja, acrescentar o que ele quiser acrescentar, tirar o que ele quiser tirar, mudar o que ele quiser mudar, e ele já devolve esse arquivo para a gente pronto. Então, é um processo muito gostoso, muito tranquilo, para quem aí tem dificuldade para escrever. Cara, fantástico isso aí. É Fantástico, bem porque legal. ganha muito tempo. Ganha Exatamente, muito tempo. exatamente, Ganha muito tempo. exatamente. E muita gente Porque, já tem, né, curso, ou uma palestra, ou já falou com alguém, ou às vezes fez uma live no Instagram. Eu tive vários autores que fizeram livro a partir de lives. Eles pegavam, faziam 7 episódios de live e cada live era um capítulo, o que é incrível. Então você consegue ali, a partir da live, fazer um livro, por exemplo, né? Então tudo é possível. Tá ouvindo, querido? Você que está vendo esse vídeo, você, mulher que está vendo esse vídeo agora, esse podcast, publique seu livro, não perca tempo. Vem que a gente é pode te isso ajudar. aí. E, Aleph, aproveita então que você já fez essa chamada aí para o pessoal. Fala suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar. Lembrando que na descrição aqui do nosso vídeo vai ter lá todas as redes sociais do Aleph, como você pode encontrar. Mas fala aí para o pessoal que com certeza o pessoal vai querer fazer o seu livro aí contigo, com a sua equipe. Que legal. Bom, vamos lá. Meu Instagram é Aleph Amorim. Então, possivelmente o nome vai estar por aqui, Isso. né? Aleph Amorim. Só o primeiro e o segundo nome, Aleph Amorim, @Aleph Amorim no Instagram. E lá você vai conseguir ter acesso a todas as outras coisas. O Facebook também é o mesmo, Aleph Amorim. Link na bio tem todos os nossos trabalhos, os nossos livros publicados em todos os países que você pode comprar, que você está aí talvez. Livro digital, também tem o nosso contato para você que deseja publicar livro. E também vai estar na descrição aqui, conforme o Fábio falou.
E é isso. Que precioso estar aqui com você, meu amigo Fábio. Eu posso mandar um abraço e um beijo Poxa, também? com certeza. Quero mandar, então. Estou me sentindo aqui como se eu tivesse Na Xuxa. uma... de frente com o Fabinho. De frente com o Fabinho. Vou dar um beijo aqui para minha esposa Aline. Te amo, meu amor. Te É amo isso muito. aí. Você é preciosa, minha portuguesa carioca. Vou dar também um beijo pro meu filhão Pedro, que é uma criança incrível, fantástica, lindo demais, né? É a cara do pai, só que na cara dele serviu. Então você vai ver que é lindo, né? Que a cara dele serviu. E também um beijo, um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou até o final desse podcast. Você que ficou até aqui, foi um prazer conhecer você e é muito bom poder compartilhar um pouquinho do que tem sido a nossa vida. E obrigado, Fábio, por ter nos dado a possibilidade de estar aqui com você, né, e com esse time aí da Aliança Portuguesa, que da qual também mando um abraço. E muito em breve a gente vai estar celebrando nosso processo de nacionalidade, se Deus quiser, né? É Daqui isso a pouco aí. está saindo e vai ser incrível. Muito É obrigado, isso meu aí. amigo. Aleph, eu quero te dizer que você é uma pessoa muito especial para a gente, né? Para todos nós, você e sua família. Eu desejo tudo de excelente para você, de verdade. Que Deus Obrigado. possa te usar em países que você nem imagina, né? E que sua mensagem chegue em, sabe, nos confins da terra, vamos usar assim como a Bíblia diz, e que muitas Amém. famílias, muitas vidas possam ser transformadas. É o desejo do meu coração. E é um prazer mesmo poder ter essa oportunidade de mais pessoas poderem conhecer a tua história e você já está mais do que convidado para um próximo bate-papo aí, quando sair o seu próximo livro. Você não falou o nome do livro, Não vou mas... falar. Quem quiser saber, vai lá no meu Instagram, vai me seguir, vai esperar ser dos próximos capítulos. Mas eu tenho aqui, ó, os 3, para você que Isso, quer saber, os 3 livros. Então, boa, aqui. isso. Pronto. E é isso. Mas em breve vai ter o quartinho aqui. Quem quiser, ó, você vai ter que acompanhar os próximos podcasts da Aliança Portuguesa. Vai ter que ficar de olho no que está acontecendo aqui, que em breve a gente aparece aqui com um novo livro e vai ser muito massa poder compartilhar com vocês. Vai Maravilha, ficar no maravilha. Depois suspense. a gente pode fazer um só para você fazer um resuminho de cada livro. A gente pode Fantástico. marcar Eu um tô desse pronto. aí, para Já deixar o tô pronto pessoal aqui, meu com amigo. vontade de comprar o seu livro e poder, mas já vão comprar já. Aleph, Exatamente. muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Um prazer gigantesco. Eu estou muito feliz com esse projeto, porque a cada bate-papo eu sou o que mais aprendo. Um beijão para vocês e até o próximo. Obrigado, Aleph. Tudo de bom. Até mais. Até Um logo, meu amigo. abraço. Obrigado. Abraço.